processo de reconversão industrial é o processo de reconfiguração e realinhamento das atividades produtivas para atender uma determinada demanda durante um período de tempo. Essas demandas podem ser econômicas ou o que a gente está vivendo agora, uma demanda sanitária e social. A reconversão industrial ela teve muito presente durante as guerras mundiais, nos quais várias empresas reordenaram suas linhas de produção para abastecer as necessidades bélicas, né? Então a Ford nos Estados Unidos, por exemplo, passou a produzir armas e munições dentro da sua linha de produção, né? Qual que é a vantagem da reconversão industrial? É que ela permite, né, que essa demanda seja atendida no curto prazo, porque eu já estou aproveitando os equipamentos, os insumos, o pessoal que já está qualificado para atender essa demanda. Construir uma nova planta produtiva, demais de demorar mais tempo, exige mais recursos financeiros, né? Nós temos visto também hoje no Brasil, né, algumas empresas, como a Ambev, fazendo essa reconversão, né, utilizando parte da sua linha de produção para fazer álcool gel, a Ford e a General Electric nos Estados Unidos, dando suas linhas de produções para poder produzirem respiradores mecânicos, né? Então a gente tem visto esse movimento nesse período, né? O importante, né, na reconversão industrial, que a história nos demonstra, é que seja uma atividade coordenada, que a coordenação vai permitir exatamente trabalhar essas sinergias e suprir as diferentes demandas que vão acontecer dentro de um país. No Brasil, a gente tem dois grandes obstáculos para essa reconversão industrial, né? Primeiro, é que mesmo que haja possibilidade, né, como a gente tem visto, de adequar a linha de produção e de produzir, né, alguns equipamentos, alguns insumos, falta alguns insumos, né? Por quê? Porque a gente não tem fornecedores locais desses insumos. Essa ausência, né, não só no Brasil, acho que todos os países estão vivendo isso, né? Ela é fruto de um fenômeno, né, que veio acontecendo nos últimos anos, última década, né, dentro do que a literatura chama de cadeias globais de valor, que é esse deslocamento da produção para os locais nos quais os custos de produção são menores, né? Então, com isso, várias cadeias produtivas foram deslocalizadas, saíram dos países e foram para a China. E a segunda dificuldade que a gente tem é que esse setor de equipamentos médicos, da saúde, é um setor intensivo em conhecimento e em tecnologia. E é um setor que exige conhecimento nacional, né? A gente tem diferença entre os países, então diferença entre as culturas, né? Então, outro obstáculo que a gente esbarra hoje é a perda, né, da ciência, dos investimentos em ciência que vieram acontecendo nos últimos 7 anos. Duas lições, então, que ficam sobre o que a gente está vivendo hoje em relação à indústria, né? É muito importante política industrial. Precisamos pensar na indústria, pensar em políticas, fomentar, articular. E a segunda lição, a da importância da ciência nacional. Não temos dúvidas de que essa capacidade todos os países precisam ter e ela vai ser fundamental para que cada país consiga enfrentar esse desafio dentro das suas condições.